Olá pessoal, mais uma vez aqui a gente para conversar sobre superar metas. Na nossa vida a gente precisa sempre se superar. Essa é a dinâmica, você precisa acordar com essa mentalidade, se superar. Hoje vai ser melhor do que ontem, que foi melhor que ontem de ontem e assim por diante. É uma estratégia de vida. Eu espero que você, a partir de nossas conversas, comece a pensar assim, a viver assim. Bom, mas hoje nós vamos conversar sobre crenças limitantes. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você já parou para pensar o porquê você escolhe coisas que você escolhe? O porquê você diz sim para algumas coisas e diz não para outras? Parou para pensar por que você se comporta da forma que você se comporta? Já parou para pensar o porquê você reage da forma que você vem reagindo diante de algumas circunstâncias? É muito importante refletir sobre isso, meditar sobre isso. Eu tenho que te dizer que essas coisas acontecem em função da sua mente, ou seja, as suas reações, as suas escolhas, o seu comportamento é determinado pelo modelo mental que foi construído em sua mente. A forma que você pensa é a forma que você expressa, vai refletir nas suas reações. E isso foi construído como? Através da influência, primeiro, da tua casa, dos teus pais, desde o teu nascimento, das pessoas que conviviam mais com você, da babá, da avó, do avô, dos pais, dos irmãos mais velhos. Então, tudo isso foi criado através de experiências e de convicções que foram te passado como legítimas, como certas, e também algumas que não são certas, da forma que te ensinaram, não são legítimas. Tudo veio dessas influências. Depois, quando crescido na escola, algumas influências maiores também de coleguinhas, de professores, na universidade e até nos ambientes de trabalho. Mas, na verdade, a formação maior foi quando você era mais novo. Foram criadas uma série de certezas e de convicções que você trouxe. Assim como teus pais receberam, eles te passaram, talvez aprimoraram algumas coisas, às vezes até prejudicaram algumas coisas, e assim você vai fazer também, está fazendo já com o teu filho, com o teu sobrinho, com pessoas que estão ao teu redor. Então é a forma que a gente pensa, o modelo mental criado é que faz com que nós tenhamos determinadas ações, reações, escolhas e comportamento. Nós somos aquilo que foi nos inculcado ser, foi nos ensinado. Nós seguimos modelos de pessoas que conviveram conosco ao longo de um tempo. Muito bem. Até aí todo mundo entendeu e todo mundo sabe que é assim. Mas o ponto é que nesse aprendizado todo, nessa forma de pensar, nesse modelo mental que foi criado para nós, existem coisas muito positivas e existem coisas negativas. Ah, você está querendo dizer que meus pais foram negativos para mim, os meus amigos, minha família? Não, não é nada disso. É natural, e os teus pais, as pessoas que conviveram com você, também receberam influência. Assim como você, nesse instante, está passando influência para filhos, se é que você já tem filhos, ou para parentes, sobrinhos, primos. Você também está passando uma influência boa ou uma influência que não é tão boa, que a gente não se dá conta, na verdade, enquanto a gente está vivendo. Aquilo é tão comum para a gente que a gente vai reagindo daquela forma e não se dá conta que aquilo pode ter algo negativo. A gente pensa sempre que é positivo. Se a gente entende que uma coisa é negativa, a gente abandona imediatamente. Mas a questão é que tem coisas que são negativas e que a gente vai praticando, mas a gente não se dá conta. A gente não sabe que aquilo pode estar causando alguma influência
negativa para o nosso filho, para o nosso sobrinho, para alguém que a gente exerce uma influência, para nossa esposa, para nossa namorada. É importante a gente ficar atento que as coisas muito claras, muito óbvias, são fáceis de administrar. A questão são aquelas que estão ocultas, estão escondidas. Nós temos limitações que a gente não se dá conta. A gente tem certos medos que a gente não se dá conta que aquilo é um medo. A gente acha que é natural, a gente está evitando porque a gente não sabe, porque a gente não se importa muito, ou que nem quer muito. Mas isso está nos privando de alguma coisa muito boa. Então, é dessas coisas que estão escondidas é que a gente precisa pensar e ver o quanto aquilo realmente não é para nós, ou o quanto nós estamos se deixando sabotar pela nossa mente e estamos perdendo as vantagens, aquela conquista. Se preocupe bastante com as coisas que estão ocultas. Para isso a gente precisa pensar nos nossos nãos e nos nossos sims. Nós sempre dizemos sim para uma coisa e dizemos não para outra. Aquele não que a gente está dizendo para uma determinada coisa tem que ser assim mesmo? Ou sua mente é que está te fazendo dizer não? Mentalizar essa situação exatamente para a gente cada vez mais melhorar, porque a vida é assim. Como eu falei no início, o dia de hoje tem que ser melhor que o de ontem. E para isso a gente tem que ter a mente aberta, reaprender se for necessário, reestruturar um modelo mental mais arejado e mais contextualizado com o momento que a gente está vivendo. Resumindo toda essa história, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: muitas coisas você tem capacidade de ser ou de fazer. A questão é a forma que você acredita. Existem várias situações de exemplos de pessoas que não acreditavam que era capaz de fazer aquilo, mas no instante que ela mergulhou naquilo, se dedicou, ela percebeu que o talento, na verdade, dela é aquele, sempre foi aquele, mas tinha algo que limitava, era uma crença. O ponto de hoje é: não se deixa limitar por determinadas crenças. Às vezes, essas crenças sabotam as nossas reações, as nossas ações e faz com que a gente perca oportunidades achando que a gente não consegue, mas na verdade a gente consegue sim. É só a gente se desvencilhar daquilo que nos foi inculcado e a gente sempre acreditou. Muitas vezes, desistência leva o nome de fracasso, mas na verdade você não fracassou, você desistiu, você resolveu não ir em frente porque achou que não ia conseguir, desistiu. Mas se você fosse em frente e não se deixasse levar por crença que está te limitando, você ia conquistar. Às vezes não é nem que você desistiu, é que você nem tentou. Você foi um derrotado sem ao menos tentar. Então não se deixe levar por essas crenças que te inibe a alcançar alvos que você pode alcançar. A nossa mente é muito sábia, ela está sempre querendo economizar desgaste, energia, sabe que aquilo é conflitante para você, então ela te leva a você escolher outro caminho. Mas você é maior que sua mente, acreditando que é possível, fixando, né, eu vou dominar isso, é possível, e se eu conseguir vai ser uma vitória. Se eventualmente acontecer algo que eu não consiga, tudo bem, vamos administrar essa situação, mas não se limite por uma influência de um modelo mental ou do que a tua mente está te levando a acreditar que aquela circunstância ela foi desfavorável, que aconteceu no passado ou que alguém te ensinou, de forma a te inibir. Não se deixe inibir por uma circunstância dessa. Vá naquele caminho, vá naquela direção, enfrente a sua mente. Lembra de uma coisa: nossa mente induz muitas vezes ao erro. Não é por mal, ela quer o nosso benefício, ela quer nos tirar de situações embaraçosas, mas aquela situação não precisa ser embaraçosa.
você consegue dominar aquilo, você consegue, às vezes, você precisa de uma prática, de um ensaio, de um estudo, de um aprendizado, pronto, você se prepara e você consegue limitar aquilo. Mas a sua mente não, ela fica com aquele registro daquela trauma que você teve no passado e ela não deixa você avançar, mas você pode avançar e você é maior que esse pensamento, você é maior que essa crença. Então, o primeiro ponto é isso, enfrenta isso e você vai ver que vai colher muitos frutos e vai crescer, vai se superar. Em situações que você está se limitando, está se inibindo, você está previamente dizendo, não, nem penso nisso, nem vou fazer isso, porque isso eu não consigo. Começa a mentalizar todas as vezes que você disse não para você. Antecipadamente, pense nessas coisas que você está perdendo, essas oportunidades, e comece a reformular, a reconfigurar e vá em frente naquela situação acreditando. Você tem quase 100% de chance, quando você acredita, de realizar e de ser bem sucedido e de crescer com isso. E lembra, não é que você vai desprezar o ensinamento do teu pai, da tua mãe, dos teus familiares, não, você pense em aperfeiçoá-los. Eles, por alguma razão, tinham aquela limitação e te passou aquela limitação. E você vai reconfigurar aquilo, aperfeiçoar coisas que você aprendeu. Assim como eles aperfeiçoaram outras coisas e passaram coisas positivas também, e você pode também aperfeiçoar coisas positivas. Ok, gente? Então, crenças limitantes. Não se deixe limitar por pensamentos, por crenças. Você é maior que sua mente e você consegue atingir sua meta, seus objetivos. Pessoal, grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Foi um prazer conversar com vocês. Tchau!